Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 91ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Então, espero que você esteja gostando, curta, compartilhe, envie aí para os seus amigos, familiares, o pessoal da igreja que não tem o hábito de assistir, mande, insista, para que possam aprender desta aula poderosa, gloriosa, onde nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e estamos falando sobre obedecer autoridades, o que falamos a aula passada. E nós falamos sobre quem ama o próximo não pratica o mal contra, né? E nós vamos hoje estar estudando o capítulo 13, a partir do verso 12. Agora, 12 e 13. Pegue aí sua Bíblia, abra, acompanhe conosco para você ter um maior entendimento desta palavra. E a palavra de Deus diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas, em crimes. Então, a noite é uma figura de um mundo em trevas e em pecado, que está acabando. E agora vai alta e chegando o dia da redenção, da nossa salvação ser plena. Então, devemos, no presente, nos vestir, tirar a roupa velha, colocar a roupa nova, as armas da luz, e vem da palavra de Deus. A vontade de Deus são as armas para enfrentarmos esta noite má. Então, nós devemos andar corretamente, o cristão anda de uma maneira correta. Então, as impudicícias é a impureza sexual. As dissoluções, imoralidades sexuais, cuidar de todas as áreas da nossa vida. Paulo mostra atitudes que não cabem na nossa vida. A vida do cristão nós devemos abandonar, pois são do velho homem. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós recebemos uma nova vida. Então, nós temos que tomar posse dela e andarmos conforme esta nova vida. Andarmos na luz, de maneira correta, e é assim que temos que andar. Agora, verso 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Então, tira a roupa velha, coloca a roupa nova, não ofereça para a carne os seus desejos malignos, antes ofereça a sua vida para Jesus. Então, ande com Jesus, não ande com o diabo. O diabo quer que a gente satisfaça a nossa carne. Então, ele vai folhear aí, vai fazer com que o seu pecado, a sua astúcia, pareça uma maneira correta e boa para nós. E não é assim, tá bom? Então, ofereça a sua vida para Jesus. Agora vamos falar a tolerância para com os fracos na fé. Romanos 14, verso 1 e 2. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Olha que interessante. O débil que ele está dizendo aqui é o fraco, né? Que não é maduro nas coisas de Deus. Paulo vai trabalhar aqui o fraco e o forte na fé. Paulo está falando com um grupo de judeus que se converteram, se tornaram cristãos, mas estão cumprindo ainda as tradições antigas. O outro grupo são gentios e não judeus. Então, nunca serviram a Deus, sem regras, sem tradições, e agora se converteram. Então,
existe aqui um conflito entre esses dois grupos que leva Paulo a conciliar essas pessoas diferentes. Gentios, aquele que não conhecem a Deus, não tem tradições, não tem regras. E os judeus que se converteram, mas ainda estão andando pelas tradições judaicas. Então, o que fazer quando o cristão com convicções tão diversas estão na mesma comunidade? O forte na fé já entendeu que não importa as leis alimentares. Ele crê que pode comer de tudo. O outro coloca restrições para si mesmo. Isso é um fato muito interessante. Nós temos denominações aí ensinando, e não poucas pessoas, mas muitas pessoas, de que não podem comer carne de porco, não podem comer aquilo. E ao invés de ensinarem a palavra de Deus, eles fazem o quê? Eles ficam insistindo que você tem que comer só legumes, uma comida saudável. Lógico, o nosso corpo é casa de Deus e nós temos que cuidar bem dele. Nós temos que comer uma comida saudável, nós temos que fazer exercícios todos os dias para que nosso corpo possa se manter bom. Mas o que importa é o seguinte: podemos comer de tudo, sem exceção. Você lembra lá atrás, quando Deus desce para Pedro um lençol cheio de víveres, cheio de animais ali, e fala para ele: agora come. E ele fala: não, eu não posso comer. Por quê? Porque estava ligado às tradições, às leis alimentares. E aí Deus fala para Pedro: olha, esquece. Agora é tudo diferente. Com Jesus é tudo diferente. Então, nós podemos comer de tudo, mas prestarmos atenção. Se você convida uma pessoa que só come legumes, por que você vai oferecer um leitão a pururuca para ele? Você vai afrontá-lo. Então tenha sabedoria. Mas isso não quer dizer que você não possa comer. Você só não vai fazer com que o outro, que não pode, pelas leis que ele obedece, vir a pecar ou se sentir constrangido. Entendeu? Mas você pode comer sim, de tudo que você quiser. 3 e 4. Quem come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, respeito entre o que come e o que não come. Isso é notório, né? É o que Deus pede para nós. A ideia de Paulo aqui é que o cristão não tem autoridade para julgar ou condenar. Cada um faz o que quiser. Sabe, vamos entender que nós, cada um, individualmente, vai prestar contas a Deus das suas atitudes. Eu não vou prestar conta pela sua atitude. Qual é a minha obrigação? Eu estou aqui ensinando você como deve ser a sua vida cristã pela palavra de Deus. Você quer seguir? Glória a Deus. Você não quer? Glória a Deus do mesmo jeito. Por quê? Porque eu fiz a minha parte. A sua parte cabe a você, porque você vai prestar conta da sua parte a Deus. É só você, é individual. Então entenda isso. Nós não estamos habilitados a julgar e a condenar as pessoas. Julgar é se colocar no lugar de juiz. Ser alheio não é o seu servo, mas é de Deus. A responsabilidade pelas atitudes dessas pessoas é o Senhor delas, é o Deus delas. Então, Deus é o Senhor de todos nós. 5 e 6, um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz.
Então, quem come, para o Senhor come. É porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus do mesmo jeito. Então, Paulo aqui fala de um calendário judaico. Um acha que tem dia específico para adorar a Deus, alguns adoram só no sábado, e o resto da semana faz o que dele? Complicado, né? O forte sabe que não existe dia especial. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. O que é fraco na fé, ele acha que existem dias especiais. Paulo pede para se posicionarem em suas escolhas, mas tudo para agradar a Deus, em questões que não forem à vontade de Deus. Então você percebe aqui que todo dia é dia de ir à casa de Deus adorar a Deus. Então você vai só no domingo por quê? Você tem culto terça, tem culto quinta, tem culto domingo, você tem escola bíblica todos os domingos, você tem reuniões de grupo missionário. Então você tem uma vida com Deus, uma vida prática, para você estar sempre orando com os irmãos, você estar sempre reunido com os irmãos, para que a palavra de Deus esteja sempre sendo falada para você. Então participe. Agora, por que só domingo? É assim que alguns fazem, né? Então, que seja tudo para a glória de Deus. Versos 7 e 8, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, ninguém é isolado. Nós somos integrados neste corpo de Cristo. Então devemos viver em harmonia para que o corpo colha as bênçãos, né? Ideia é harmonia e focar em agradar ao Senhor com as nossas posições bem definidas. Então presta atenção, não tem ideia própria. A sua ideia tem que ser a palavra de Deus. Se nós entregamos a nossa vida a Jesus, se nós falamos que Ele é nosso Senhor e Salvador, nós não temos ideia própria. A ideia do livre-arbítrio, ela é muito limitada. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio dentro da palavra de Deus. Nós não andamos mais no mundo. No mundo anda aquele que não tem Jesus. Então ele tem ideia própria, ele anda pelas suas crenças, mas nós não. Então preste bem atenção nisso, porque tem pessoas dentro da igreja andando conforme o mundo. E não é isso que a palavra de Deus diz. Se você continuar andando no mundo, você vai para o inferno. Olha o pé nas duas canoas. Uma hora, a canoa, cada uma vai para um lado e você vai cair no mar. Então, se posicione. É isso que Paulo está dizendo. Você quer andar com a turma que come? Vai lá e come com eles, mas se posicione. É muito interessante isso, presta atenção. A sua vida é pautada pela palavra de Deus. Ponto final. Simples assim. Amém? Verso 9 e 10, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu. Ressurgiu para ser o Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, Jesus é dono dos mortos e vivos. A conquista da nossa salvação está em Jesus. Então, Cristo é o Senhor e juiz. Não devemos exercer esta função que é dele. Seremos julgados por Cristo. Nós falamos demais, né? Nós, na verdade, julgamos demais. Nós ficamos de olho na vida do outro. Nossa, não vem na igreja. Nossa, não faz isso, não faz aquilo. Nossa, antes cooperava. Agora já não ajuda mais. Isso não é problema nosso. Isso é problema de Deus, é de Jesus que cuida dele. Ele é o Senhor que julga. Ele é o Senhor que condena, né? Então, não podemos nos esquecer da disciplina da igreja. Romanos 14, 11 e 12, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus.
Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A palavra de Deus está aqui como referência a Isaías, capítulo 45, verso 23. Cada um com suas diferenças, buscando a conciliação. Então, aqui Paulo está dizendo, não devemos tomar o papel de juiz, porque estamos debaixo da autoridade de Cristo. Então, cada um deve julgar a si mesmo. Já é muito, gente. Nós não conseguimos dar conta da nossa vida. Eu costumo falar na igreja, eu tenho por hábito à noite, antes de dormir, fazer um balanço do meu dia. O que eu fiz de certo, mas o que eu fiz de errado também. Porque durante o transcorrer do dia, nós pensamos coisas más, nós julgamos as pessoas, nós nos lembramos das pessoas e costumamos a julgá-las, costumamos falar. Às vezes alguém nos liga e nós ajudamos ali no falar mal da pessoa. Nossa, fulano, você ficou sabendo? Gente, é muito complicado isso. E nós acabamos fazendo, e nós temos que pedir perdão a Deus por isso, porque esta é a palavra para nós hoje. Não julgue, não condene. Cuida de você, né? Que já é muito difícil. Então, cada um deve julgar a si mesmo. Paulo quer que o povo viva em paz. Agora, Paulo vai falar de liberdade e caridade. Romanos 14, 13 e 14. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não tropeço ou escândalo ou ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo aquele que assim a considera. Por esse é impura. Então, Paulo vai ensinar como cada um deve se portar com o outro. A ideia é que com as nossas atitudes geremos bênção ao nosso próximo e não atrapalhemos o nosso irmão. Pare para pensar um pouquinho. Quantas vezes eu sei que isso acontece com você porque acontece comigo? Por uma atitude nossa que nós achamos tão banal, tão boba, nós conseguimos chamar a atenção dessa pessoa para Jesus. Quando nós testemunhamos do que ele tem feito por nós, principalmente dentro da nossa família, aqueles que nos conhecem. Às vezes nós ouvimos as pessoas falarem, nossa, você não era assim. E você tem a oportunidade de falar, então, Jesus nos transforma. Amém? Vamos lá. 15:16. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Então, por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, o vituperado o nosso bem. Então, se vocês brigam por causa de determinada comida, o amor do irmão de vocês não está indo bem. Então, reveja a sua atitude. Tenha liberdade, maturidade cristã. Entenda que comer qualquer comida não tem problema nenhum nisso. Mas eu uso essa liberdade para abençoar aquele que tem o mesmo conhecimento que eu abençoo ao meu irmão. Vituperado é objeto de zombaria. Então, priorize o amor e não a comida. 17:18, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quando nós servimos a Cristo, nós não erramos. Nós não erramos no amor, nós não erramos em tipo de comida, nós temos sabedoria e discernimento para podermos aí
abençoar a vida do nosso irmão, abençoar o nosso próximo. Quais são os 2 mandamentos que Jesus deixou? Amar ao próximo, e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então, a questão de comer e beber é uma questão menor, né? Foque em coisas maiores, justiça, paz, alegria. Faça restrição ao bem do próximo. Use a sua liberdade para o bem. É uma atitude equilibrada. Verso 19 e 20. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as de edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, né, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Então busquemos paz e comunhão. Não existe pecado no comer, mas se causar escândalo numa comunidade, não coma, certo? Verso 20, 21 e 22, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo. Perante Deus, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. O foco é que cuidemos um dos outros. Os mais fortes na fé, cuidem dos mais fracos. Amor sacrificial. Assim como Jesus para nós, as suas convicções tenha por você perante Deus. Então não fique debatendo com os outros. Tem gente, olha, eu bloqueei muita gente no meu Messenger, no meu Facebook ali. Por quê? Porque faz questão de ficar debatendo. Ai, pastora, porque você falava isso? Mudei. Por quê? Porque Deus me esclareceu a palavra. Quanta coisa nós fazíamos na igreja e hoje não fazemos mais, porque o Espírito Santo de Deus nos clareou a mente. Entenda isso, é a sua vida com Deus. Verso 23, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Você tem dúvida? Não faça, não coma. Então, o que você faz, você deve ter convicção de que faz. E está certo da sua fé. Então, reflita na verdade para que você não tenha dúvidas. Amém? Nós vamos parar aqui, terminamos esse capítulo 14. Semana que vem nós vamos falar sobre o capítulo 15. Nós estaremos aqui falando, Paulo vai continuar falando de união entre os diversos grupos dentro da igreja. Então, espero que você tenha gostado, participado, entendido muito bem essa aula. Para você ver, ela é muito proveitosa. Tenho certeza que tirou muitas dúvidas de você, daqueles que vêm aí, ó, falando na sua cabeça, batendo na tua porta. Então, preste bem atenção. Isto é palavra de Deus, não é a palavra do homem. Amém? Tenha um excelente domingo com a sua família, com Jesus. Um beijo grande no seu coração e até a próxima aula.